Olá, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula aí. Hoje, estudo dos polígonos. No extensivo, está lá no livro 3, página 96, módulo 18. Terceirão, livro 3, página 64, módulo 10. Semi, PV 300, a página é a 28. Começamos. Vamos entender primeiro o que significa a palavra polígonos. Poli, vários, gonos, ângulos. Você tem aqui uma figura formada por vários ângulos. É uma figura geométrica, gente, determinada por uma linha poligonal fechada. E aqui nós temos alguns polígonos. Primeiro é o polígono convexo, lembra dele? Marcão já falou anteriormente como é que você vê, né, se ele é convexo ou não. O segundo ali que apareceu é o polígono côncavo. Temos os polígonos estrelados e os polígonos entrelaçados. Tudo bem, gente? Então temos aqui alguns tipos, né, de polígonos. O estrelado é legal, cara, é importante. Tem algumas questõezinhas que envolvam esse polígono estrelado. É importante saber lidar com ele, tá? Continuamos. Vamos classificar os polígonos. Podem ser classificados quanto ao tipo ou a quantidade de lados. Lembra que a nomenclatura que ele possui depende da quantidade de lados que ele tem, certo? Legal. Aparece ali então um polígono côncavo e um polígono convexo. Por que ele é côncavo? Ao você traçar uma reta qualquer, essa reta intercepta esse meu polígono em mais de 2 pontos. Então ele é um polígono côncavo. Agora, o convexo é aquele cara que não pode ser interceptado em mais de 2 pontos por uma mesma reta. Você traça uma reta qualquer, essa reta intercepta o seu polígono convexo em exatamente 2 pontos, não mais que isso, beleza? Separou bem, já havíamos visto quando ele era côncavo em convexo ou convexo em outras aulas aí, aulas anteriores, né? Então reforcei agora, é o momento certo, beleza? Seguiu. Ângulos internos de um polígono, moçada. São aqueles ângulos formados por dois lados consecutivos de um polígono, tudo bem? Importante isso, tá? Soma dos ângulos internos. Eu quero brincar com vocês de triangularização de uma figura qualquer. Eu vou triangularizar qualquer figura, vou separar em triângulos e fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá? Eu posso triangularizar uma figura a partir de um vértice ou a partir do centro dessa figura. Na próxima tela eu te mostro bem bonitinho, certo? Agora eu estou pegando aqui um pentágono e vou triangularizá-lo através de um dos vértices. Eu pego um vértice qualquer e traço as diagonais que partem dele. Eu tenho duas diagonais que partem de cada vértice. Marcão vai falar muito nessa aula aqui para vocês sobre isso, tá? Mas já vou adiantar. Moçada, presta atenção, eu escolhi aquele meu vértice ali, e daquele vértice do meu pentágono partem duas diagonais. De qualquer um dos vértices do pentágono partirão somente duas diagonais. Por que isso? Porque de cada vértice você não tem diagonal partindo dos vértices que estão ao lado dele. E tampouco parte diagonal dele em relação a ele mesmo. Então, de cada vértice de um polígono, partirá sempre uma quantidade de diagonais, sendo n a quantidade de vértices, menos 3. Por isso que no pentágono que tem 5 lados, de cada vértice, 5 menos 3, partem duas diagonais, certinho? Isso é importante, cara, legal? Seguimos em frente, vamos lá. Eu triangularizei esse meu pentágono, transformei esse cara em 3 triângulos, numerados lá 1, 2 e 3, e você sabe que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Então aqui você tem um polígono de 5 lados, formados por 3 triângulos, ou formam 3 triângulos, correto? Legal, cara, importante isso, tá? Beleza? Então significa que a soma dos ângulos internos desse meu pentágono é igual a 180 graus multiplicado por 3, porque eu tenho ali 3 triângulos, cada qual com seus 180 graus de soma dos ângulos internos. Perfeito? 180 graus multiplicado por 3, você tem que a soma dos ângulos internos desse pentágono, cara formado por 5 lados, 5 ângulos, 5 vértices, sendo 540 graus. Beleza? Mais um carinha. Apareceu ali na tua tela um cara formado por 8 lados, o octógono, tudo bem, gente? Beleza? Certo? Então você tem aqui um cara formado por 8 lados. Eu vou triangularizar esse carinha também. Lembra? De cada vértice partem sempre n menos 3 diagonais. Esse cara tem 8 lados, 8 menos 3, de cada vértice partem 5 diagonais. Vou traçar as 5 diagonais que partem daquele vértice. Tá vendo lá?
Essas minhas 5 diagonais fizeram com que o meu octógono virasse um cara formado por 6 triângulos, numerados lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, cada qual com 180 graus de soma dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos desse cara vai ser igual a 180 graus multiplicado por 6. Então, um polígono de 8 lados forma 6 triângulos, onde a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes 6, multiplicou, se obtém 1080 graus, sendo a soma dos ângulos internos desse carinha formado por 8 lados, nosso octógono. Tudo bem, gente? Beleza? Certinho? Puxa lá, cara. Vem que vem. Você tem aqui agora uma generalização. Cara, a matemática é repetição, cara. A matemática tem padrão. Olha o padrão aqui, ó. Um cara que tem 5 lados, eu consegui formar triangularizando a partir das diagonais que partem de um único vértice, transformei ele em 3 triângulos. Um cara que tem 8 lados, eu transformei em 6 triângulos. Um cara que tem 17 lados vai me dar 15 triângulos. Um cara que tem 32 lados me fornece 30 triângulos, triangularizando através das diagonais que partem de um único vértice de cada um deles, certo? Dá uma olhadinha ali na tabela. 5 lados, 3 triângulos, 8 lados, 6 triângulos. Você concorda que a quantidade de triângulos é sempre 2 unidades a menos do que a quantidade de lados de cada um desses caras? Então você tem lá um cara generalizando com n lados, ele vai formar, será formado ou dividido através de n menos 2 triângulos, certo? E aí começa a nascer uma formulazinha que você manja, cara, que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, a soma dos ângulos internos de cada um desses n menos 2 triângulos que nós teremos. Essa formulazinha aí, cara, tranquila, você sabe trabalhar com ela, onde a quantidade de lado, n, perdão, representa o número de lados do nosso polígono, certo? Legal. Sigo em frente. E se esse polígono for regular, Marcão? Bom, vamos lembrar primeiro o que significa essa palavra ali, né? Polígono regular, a palavra regular junto ao polígono ali. Significa que esse cara agora ele tem que ser um equiângulo e um equilátero, os dois ao mesmo tempo. Um polígono só vai ser regular quando todos os seus ângulos internos forem congruentes, assim como todos os seus lados tiverem a mesma medida, beleza? Então ele tem que ser equilátero e equiângulo. E se todos os ângulos internos são iguais, a medida de um único ângulo interno vai ser dado pela soma de todos os internos dividido pela quantidade de lados, beleza? Se eu tenho todos a soma de todos, eu consigo achar um deles no polígono regular, beleza? Então tá ali. O AI, ângulo interno, é 180 graus vezes n menos 2 entre parênteses, dividido por n, onde n representa a quantidade de lados desse polígono, correto? Seguimos. Ângulos externos de um polígono. Cara, definiçãozinha importante. São aqueles ângulos formados por um lado e o prolongamento do lado seguinte, adjacente a ele, certo? Beleza? Soma dos ângulos externos, já vi contigo isso em aula lá, quando eu estudei os ângulos com vocês, mas vamos lembrar, a soma dos ângulos externos para qualquer polígono é sempre igual a 360 graus, tudo bem? Segue em frente. Aparece aqui o meu pentágono, ele tem lá aquele ângulo A representando o ângulo interno, legal? E esse cara que eu pintei ali em vermelho, que eu desenhei ali em vermelho, ele não é o ângulo externo a esse ângulo interno lá não, gente, beleza? Manda ele embora. Lembra? Como que você tem um ângulo externo? Você pega um dos lados e o prolonga, correto? Então, o ângulo formado por prolongamento de um dos lados com o lado seguinte, o lado adjacente a ele. Então, aparece ali o meu ângulo externo, que eu chamei de B, correto? Dá para ver que o ângulo interno A mais o ângulo externo B formam um ângulo de meia volta, serão sempre suplementares à soma 180 graus. Seguimos em frente com outros ângulos internos desse meu pentágono e o externo adjacente a ele, ou seja, formado pelo prolongamento. Por exemplo, você tem ali o lado C, eu prolonguei, tracejado, formei o ângulo F externo, certo? Importante definição, tá? Quando é que você tem um ângulo externo? Segue? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é uma constante que vale 360 graus, visto naquela aula de estudo dos
ângulos, como eu falei para você anteriormente, certo? Legal. Então você tem aqui, por exemplo, cara, o ângulo externo de um polígono regular, já que todos os ângulos internos são congruentes, bem como todos os externos, cada um deles serão um igual ao outro. Você, para achar um desses ângulos externos, tu pega a soma de todos os externos, 360 graus, e divida pela quantidade de ângulos ou lados lá representado pela letra N, certinho? Legal, povo? Cuidado, importante isso. Cada ângulo interno tem um par de ângulos externos, isso é importante, tá? Lembra? Eu prolonguei ali no meu desenho, olhando a minha figura ali, meu pentágono, eu prolonguei o lado AC, obtive lá o ângulo externo D, mas eu poderia também prolongar aqui o lado CA, obtendo um outro ângulo externo oposto ao ângulo externo B, correto? Então você tem ali um par, né, de ângulos externos, beleza? Seguimos em frente, vamos que vamos. Lembrando que a soma de um ângulo interno mais o ângulo externo adjacente a ele são suplementares, a soma resulta em 180 graus. Tudo bem até aqui, né? Seguimos lá. Soma dos ângulos internos, eu quero te mostrar isso agora de uma outra maneira, eu te prometi, a hora de cumprir. Eu estou triangularizando uma figura. Eu vou escolher aqui o meu pentágono, eu triangularizo ele através de um dos vértices, desenhando as diagonais que partem de um único vértice, lembra? Cara que tem 5 lados, n menos 3 diagonais, de cada vértice partem 2 diagonais. Triangularizei, transformei a partir do vértice, triangularizando ele a partir do vértice, né? Melhor dizendo, em 3 triângulos, cada qual com 180 graus. Eu faço aqui então 180 graus multiplicado por 3. Mas eu posso triangularizar, e aqui está a novidade desse slide, através do centro daquele meu pentágono. Vamos ver como fica? Olha o desenho lá. Tem lá o centro, triangularizei a partir do centro, obtendo ali 5 triângulos, beleza? Então a soma dos ângulos internos aqui vai ser igual a 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4, mais o triângulo 5, ou seja, 180 graus vezes 5 é a soma dos ângulos internos agora. Aí tu te questiona, Marcão, como é que lá era 180 graus vezes 3 e aqui 180 graus vezes 5 vão ser resultados diferentes, mas a figura é a mesma? Então tem alguma coisinha que deve entrar aqui a mais nessa tela. Legal? Olha o desenho, o meu segundo pentágono, esse numerado ali com os triângulos de 1 até 5. Legal? Gente, esses ângulos que eu estou destacando aqui, ó, são os nossos ângulos centrais. Caso eu tivesse aqui, né, uma circunferência circunscrita, bola fora, eu posso chamar esses caras de ângulo cêntricos, legal? A soma desses 5 ângulos cêntricos dá o ângulo de uma volta, 360 graus. E cada um desses ângulos ali do triângulo 1, 2, 3, 4 e 5 não são ângulos do seu pentágono. Então esses caras não nos interessam, e esses caras estão somados aqui dentro dos 180 graus vezes 5. E se eles não interessam, estão aqui dentro, eu tenho que retirá-los. Como é que eu retiro? Fazendo uma subtração, menos 360 graus, beleza? Eu tenho ali uma equaçãozinha, né, cara, beleza? Onde eu tenho a diferença entre dois termos, eu posso colocar fator comum em evidência. O 180 graus é um fator comum. Coloca então 180 graus em evidência com o Marcão, vai. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes 5 dividido por 180 graus, lá dentro 5, menos 360 graus dividido por 180 graus, lá dentro menos 2. Então você tem aqui, analogamente, não poderia ser diferente, a fórmula para a soma dos ângulos internos, sendo 180 graus vezes 5, que é a quantidade de lados desse pentágono, representado genericamente por n, depois menos 2, está ali a fórmula da soma dos ângulos internos. De uma outra forma, triangularizando a partir do centro, lembrando de extrair aqueles ângulos que não nos interessam, aquela volta ali completa a 360 graus, tudo bem? Então você tem os dois aqui no visual. Triangularizei através das diagonais que partem de um dos vértices e triangularizei através do centro do meu pentágono, beleza? Legal também, uma compreensão interessante. Vamos em frente. Diagonais, eu quero agora determinar com vocês a quantidade de diagonais de um polígono, correto? Seguiu? Diagonal, cara, é todo segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, moçada. Porque se eu faço união entre dois vértices consecutivos, eu tenho a definição de lado. E diagonal é diferente de lado. Tranquilo?
Vamos lá. Eu tenho aqui então, cara, o nosso pentágono ABCDE. Você viu comigo lá em tela anterior que de cada um desses vértices partem sempre duas diagonais. Lembra? Diagonais que partem de cada vértice, sempre n-3. Por quê? Porque do vértice A ligando até o vértice B, esse cara é lado, não é diagonal. Do vértice A ao vértice E também é lado, não é diagonal. E do A em relação a A não produz diagonal. Então, de cada vértice, você tem menos 3 diagonais partindo, correto? Eu tenho 5 vértices, 5 menos 3, de cada vértice partem duas diagonais distintas, diagonal partindo do vértice A, diagonal AD, e partindo do vértice A, segunda diagonal, AC, para tudo e vem para cá. Moçada, segmento de reta AC é igual ao segmento de reta CA, tudo bem? Toma cuidado aqui, né? Beleza? Agora, vamos lá. Você tem aqui diagonais que partem de cada vértice, vou bater muito nisso, sempre n-3. Eu vou então agora para o vértice B. Parte aquela diagonal para o vértice E e essa outra diagonal para o vértice D, as duas diagonais que saíram do vértice B. Do vértice C já partiu a diagonal AC ou CA, que é a mesma, então parte aqui a segunda diagonal para o vértice E do vértice C. Tudo bem? Eu tenho aqui então todas as diagonais que o nosso pentágono possui. Tranquilo, moçada? Beleza, mas como é que eu determino essa quantidade de diagonais, Marcão? Tem formas de obter isso aqui, tá? Uma delas é usando análise combinatória a parte de combinação. Lembra? Uma combinação, a ordem não importa, diagonal AC é igual a diagonal CA. Então, vou pegar esses 5 vértices e vou agrupá-los de 2 em 2, por isso uma combinação de N vértices agrupados de 2 em 2, mas aqui tem um probleminha. Quando eu pego e faço uma combinação dos N vértices agrupados de 2 em 2, eu não pego somente as diagonais, eu pego, por exemplo, também o segmento AB, o segmento AE, que são lados, e lado não é diagonal. Então, para funcionar, você faz diagonal igual a combinação de N vértices agrupados de 2 em 2, menos a quantidade de lados representado pelo nosso Nzinho ali. Então, aqui você tem uma forma de obter a quantidade de diagonais. Se você aplicar lá a fórmula de combinação e desenvolver essa fórmula, menos a quantidade de lados n, você obtém aquela formulazinha que você conhece. Quantidade de diagonais é igual a n vezes n menos 3, tudo dividido por 2. Eu não sou fã dela, eu quero que você veja de outro jeito. Quer ver só? Dá uma olhadinha lá no meu pentágono. De cada vértice partem quantas diagonais? Sempre n-3, no caso do pentágono, de cada vértice, duas diagonais. O pentágono tem quantas diagonais, Marcão? Perdão, tem quantos vértices, Marcão? 5 vértices. De cada vértice partindo duas diagonais, 5 vezes 2, 10 diagonais. Mas não esquece de uma coisa, que a diagonal AC é igual à diagonal CA. Então, para que não haja um erro de repetição, você divide por 2. Mas, Macão, tu usou a fórmula, cara, só que de uma forma mais lógica, mais direta, mais tranquila. Então, o que eu preciso saber mesmo, de fato, é que de cada vértice parte sempre n-3 diagonais para qualquer polígono. Isso é importantíssimo para a gente não precisar de fórmula e só na manhã lembra. Por exemplo, a CAF não dá fórmula nenhuma de matemática, né? Seguimos, vamos que vamos. Tem aqui uma questãozinha da Federal de Santa Catarina 2004. Diz lá, num pentágono regular, pentágono regular, ele é equilátero e equiângulo. Todos os ângulos internos possuem a mesma medida, são congruentes. As diagonais traçadas de um mesmo vértice formam entre si um ângulo de 36 graus. Vamos conferir. Então, a resolução, está lá o nosso pentágono regular, equilátero e equiângulo, legal. Eu quero saber quanto é que vale cada um desses ângulos internos. Jogamos lá então no lugar do n os 5 lados, né? S é igual a 180 vezes 5 menos 2, 180 graus vezes 3, 540 graus. É a soma dos ângulos internos de todos os 5 ângulos internos desse pentágono regular. E se eu quiser saber o valor de apenas um ângulo interno, fácil. Você pega a soma de todos os ângulos internos e divide pela quantidade 5. Cada ângulo interno aí mede 108 graus desse meu pentágono regular. Marcones marcou lá no desenho, beleza? Agora traçarei as duas diagonais que partem de cada vértice. Daquele vértice partiu
duas diagonais tracejadas ali para você ver. E eu quebrei aquele meu ângulo de 108 graus em 3 outros ângulos, que eu quero ver se eles são iguais ou não são iguais a 36 graus, correto? Vamos que vamos? Gente, presta atenção aqui no Marcones. Esse ângulo aqui, né, ele é um ângulo interno de 108 graus. Se eu tenho aqui um pentágono regular, todos os lados são congruentes, mesma medida, então você tem aqui um triângulo isósceles. Se você já tem um ângulo de 108 graus, falta 72 graus para 180, cada qual vale 36 graus, está na mão. Então, lá em cima eu também tenho um outro triângulo, mesmo triângulo, né, isósceles na realidade. 108 graus lá, aquele ângulo do vértice, e esses dois carinhas aqui, 36 graus. Tudo bem, gente? Opa! Mas esse ângulo aqui que está ali à sua esquerda, um pouco acima dos 108 graus, ele é um ângulo também de 108 graus, porque ele é um ângulo interno do meu pentágono regular. Se eu tenho ali 36 mais 36, então aquele pedacinho 36 mais 36 vai dar 72, é o que falta para 108, 36 graus. Então sim, num pentágono regular, as diagonais traçadas de um mesmo vértice formam entre si um ângulo de 36 graus. O item é verdadeiro. Beleza? Questãozinha bem massa, bem legal aí, né? Usou todas as definições aí que eu te falei até o momento. Seguimos em frente, ainda falando de diagonais, um papo mais sério agora. Marcones traçou todas as diagonais lá do meu pentágono e eu consigo ver que nenhuma delas passa pelo centro desse pentágono. Então nós temos ali polígonos que têm diagonais que passam pelo centro e tem polígonos que não passa nenhuma diagonal pelo centro. Vamos lá, puxou. Diagonais que passam pelo centro é sempre n, a quantidade de lados, dividido por 2. E se n está sendo dividido por 2, e eu tenho que ter aqui uma quantidade de diagonais sendo um cara bonito, concorda comigo, gente? Um número natural, legal, né, cara? Foi? Legal, show, acima de 2, né? Porque nós temos aqui o primeiro cara que nos fornece em diagonais, é o nosso quadrilátero, que tem duas diagonais. Então, se lá embaixo eu tenho o denominador 2, é porque aquele meu n é um número divisível por 2. E quando os números são divisíveis por 2? Quando forem números pares. Então, só teremos diagonais que passarão pelo centro para polígonos de quantidade par de lados, entendido? Por isso que o pentágono, 5 lados, não tem nenhuma diagonal que passa pelo centro. Colocar lá no lugar do n 5, 5 sobre 2. Quantidade de diagonais que passam pelo centro, 2,5 diagonais. Não faz sentido, correto, moçada? Beleza, puxa lá. E as diagonais que não passam pelo centro, vamos ver? Diagonais que não passam pelo centro, lá a negativa, né? É o total de diagonais que esse polígono possui, menos a quantidade de diagonais que passam pelo centro. Você pega o todo, tira o que não me interessa, que nesse momento são as diagonais que passam pelo centro, e eu fico com aquilo que me interessa, que são as diagonais que não passarão pelo centro desse meu polígono, correto? E lembra comigo mais uma vez, né? Deixa eu até dar uma mexidinha aqui no Marcão, dar uma subidinha nele. Lembra comigo mais uma vez, como você calcula a quantidade de diagonais que parte de cada vértice? É sempre n-3 diagonais, tudo bem? Importantíssimo para a gente matar as questões até só no olhômetro ali, sem grandes cálculos, tá? Seguimos, vamos que vamos. Apareceu uma questãozinha extra bem legal, fabulosa, bem contextualizada, vamos com calma. Resoluçãozinha dela é um pouquinho extensa, tá? Diz lá, um polígono tenha mais que o outro 3 lados e 15 diagonais. Podemos afirmar que o ângulo externo do polígono que tem mais lados será, deu as alternativas, letra A 30 graus, B 40 graus, C 45 graus, D 60 graus e item E 75 graus. Vamos à resolução. Se o primeiro polígono tem n lados, então o segundo ele fala que tem 3 lados a mais, então o segundo vai ter n mais 3 lados. Mas ele fala que esse cara de maior quantidade de lados também possui 15 diagonais a mais, beleza? Então o meu polígono 2, que eu representei ali pela quantidade de diagonais D2, ele tem 15 diagonais a mais que o polígono que eu representei a quantidade de diagonais por D1. Então, D2 é igual à quantidade de diagonais do primeiro polígono mais 15 diagonais, certo? Lembre-se da fórmula para a quantidade de diagonais, eu preciso dela agora. Então, quantidade de diagonais do primeiro polígono é a formulazinha n vezes n-3 sobre 2, mais 15 igual à quantidade de diagonais
do segundo polígono, que é um cara que tem 3 lados a mais, concentra naquela fórmula agora onde tem n, eu substituo por 3, fico com 3n mais 3, ou 3 mais n, vezes n mais 3 menos 3, tudo dividido por 2, beleza? Legal, cara. Concentra aí, vamos brincar agora. Agora é matemática básica, correto? Você faz lá, cara, n mais 3 vezes n mais 3 menos 3, zera 3 com menos 3. Fica com n vezes n menos 3 sobre 2 mais 15, igual a n mais 3 vezes n tudo sobre 2. Tudo bem? Você tira aqui o mínimo, que é 2, né, cara? Ou simplesmente vai multiplicar toda a minha equação ali por 2, que dá na mesma, certo? Lembre-se, se você quer eliminar um denominador que é 2, está dividindo por 2, faça a operação inversa, multiplique todo mundo por 2 que está em casa. Então, multiplicou todo mundo por 2, obteve n vezes n menos 3, mais 15 vezes 2, 30, igual a n mais 3 vezes n. Legal? Mete agora aquele chuverex, distributiva, n vezes n, n ao quadrado, menos 3n mais 30, igual a n ao quadrado mais 3n's. Você tem n ao quadrado num dos membros da minha equação, n ao quadrado no outro membro da minha equação. Você pode cancelar esses dois caras. Você fica ali então com 3n's igual a menos 3n's mais 30. Você vai somar 3n's a toda a minha equaçãozinha e obtém 6n's igual a 30. Dividiu todo mundo por 6, encontra que n é igual a 5. Então, aquele carinha que é o nosso primeiro polígono, que é o cara que tem menos lados, é um cara que tem 5 lados, é um pentágono. E o polígono, segundo polígono 2, polígono 2, né, melhor dizendo, é o cara que tem 3 lados a mais, é o cara que tem 8 lados, é o nosso octógono. Tudo bem, moçada? Beleza? Segue em frente. Mas não é isso que ele pergunta. A afirmação, podemos afirmar que o ângulo externo do polígono que tem mais lados será. Puxou então? Ângulo externo do cara que tem mais lados, você faz 360 graus dividido pela quantidade de lados do cara que tem mais lados, que é 8. 360 graus dividido por 8, o ângulo externo desse carinha mede 45 graus, alternativa letra C. Tudo bem, moçada? Tá aí a questãozinha feita, legalzinha, né? Bem elaborada. Acho que a primeira linha ali, a montagem dela inicial é a principal, o resto flui legal, né? Envolvendo bastante matemática básica, a gente não pode tropeçar. Vamos que vamos, eu quero falar agora sobre ladrilhos, certo? Eu quero, por exemplo, chegar aqui, botar uma parede aqui na minha casa e colocar ladrilhos em forma de pentágonos. Será que é uma boa, cara? Será que não vai ter sobra, não vai faltar, não vai ter sobreposição aí de peças? Isso é importante. Então vamos lá? Para se conseguir ladrilhar uma superfície com apenas um tipo de polígono, sem que haja espaço faltando ou sobrando, a relação deve ser satisfeita. Que relação é essa? 2n, duas vezes a quantidade de lados, dividido por n menos 2, a quantidade de lados menos 2, tem que resultar no número inteiro. Vamos ver se eu consigo então ladrilhar uma parede sem que haja falta ou sobre ladrilhos, ou até uma sobreposição. Substitua n por 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Dividido por 5 menos 2, 3. 10 dividido por 3 não é o número inteiro, então eu não consigo ladrilhar uma parede somente com ladrilhos em formatos de um pentágono, correto? Beleza, vamos seguir em frente. Marcones pega aqui um octógono, correto? E eu vou ladrilhar a minha parede com octógono, certo? Boto outro aqui do lado, estou ladrilhando. Beleza? Será que eu consigo ladrilhar toda a minha parede só com octógonos, gente? Vamos ver isso aí? Puxou, vem comigo. Eu quero descobrir quanto é que vale um dos ângulos internos desse meu octógono regular. Você usa aquela formulazinha. Um ângulo interno, 180 graus vezes n menos 2, dividido por n, substitua n por 8. Você fica lá com 180 graus vezes 8 menos 2 sobre 8. Faz continha, 180 graus vezes 6 dividido por 8. E você encontra que um ângulo interno desse meu octógono regular vale 135 graus, todos eles iguais, congruentes a 135 graus, beleza? Então marca lá no desenho. 135 graus é aquele ângulo interno daquele meu octógono regular, que é igual a esse ângulo interno do outro octógono regular, que são duas peças iguais, tudo bem? São duas peças equivalentes, de mesma área, né? Beleza? Congruentes também ali, tudo certinho. Beleza mesmo? Ótimo. Agora eu vi, cara, que eu não consigo ladrilhar essa minha parede só com octógonos regulares.
porque está faltando ali, não vai ficar legal, não vai fechar. Então devo colocar alguma figura para tapar aqueles buracos. Que figura é essa que eu tenho agora aqui? Colar ali para que tape as falhas, beleza? Vamos ver? Que figura é essa, cara? Se eu colocar aqui um quadrado, será que fica legal? Fica, Marcão. Como é que eu sei que ali só cabe um quadrado? Porque a soma de todos os ângulos internos dessas figuras agora, dos meus octógonos regulares, daquele cara que eu vou preencher aquele buraco, a soma desses ângulos internos tem que dar a volta completa, 360 graus. Então só pode ser um quadrado, porque o ângulo interno dele é 90. 90 mais 135 graus mais 135 graus, 270 graus mais 90 graus, fecha 360 graus, aí eu consigo ladrilhar, fica até um desenho bonito, um mosaico bem legal ali, né? Legal, gente? Tranquilo, então, só com octógonos regulares eu não consigo ladrilhar, vai ficar buracos, esses buracos serão preenchidos com quadrados. Legal, gente? Cara, de que forma eu consigo ladrilhar uma parede, por exemplo, com apenas uma única figura? Sempre que o ângulo interno desse meu polígono regular for um cara divisor de 360 graus. Por exemplo, hexágonos regulares eu consigo, porque os ângulos internos de cada um dos ângulos internos, né, melhor falando, desse meu hexágono regular, vale 120 graus. 360 é divisível por 120. Tudo bem, moçada? Fica a dica bem importante. Essa aí foi a nossa aula aí de estudo dos polígonos para o extensivo módulo 18. Estão ali as questões. Nosso terceirão módulo 10 com as suas questões. Você tem lá no COC 1000 UFSC, tem 5 questõezinhas, vai lá fazer, sempre enfatizo isso, é importante. E lá nos estudos eu colocarei terceirão semi-extensivo, lista de exercícios de polígonos convexos, que eu estou disponibilizando também para o extensivo, beleza? Beijos, se cuidem, gente, vamos que vamos, né? Cada um fazendo a sua parte, cedo estaremos de volta aí na sala de aula, né? Beijão!